1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Versos 12 a 17 é a nossa base para que nós vamos falar, que na verdade vai ser sobre o restante do texto. Nós falamos sobre isso domingo passado, eu quero continuar nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Somente até aqui. Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra, que agora, através do Teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações, nos conduz à verdade, nos ensina, Senhor, trabalha em nossa vida, em nosso interior. Estamos aqui à disposição para ouvir a Tua voz. Fica conosco e nos abençoa rica e abundantemente em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, como vaso, eu me coloco em Tuas mãos, Senhor. Sou Teu servo, ó Deus, não para falar de mim mesmo, Senhor, mas que o Senhor guie também os meus lábios com sabedoria e amor, para que a nossa edificação seja completa. Em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Pode se assentar. Nós falamos um pouco semana passada sobre os filhos de Eli, né? Vimos que eles eram levitas, descendentes da tribo de Levi. Mais do que isso, eles eram descendentes de Arão, eram sacerdotes no templo. Mas nós vimos aqui, já de cara, o texto fala que os filhos de Eli eram homens ímpios, que não se importavam com o Senhor, tinham prazer no pecado, desprezavam a lei de Deus. E nós trouxemos isso para a nossa vida, da importância da seriedade, do compromisso para com Deus, né? Esses homens, eles pegavam aqui, como nós vimos, as ofertas dedicadas ao Senhor, eles usavam as prostitutas cultuais que ficavam à porta do templo, também do santuário, que era destinado isso à idolatria. Então a gente vê que o procedimento deles era um procedimento irresponsável, sem compromisso. E nós falamos justamente sobre o compromisso cristão. Como cristãos, como nós assumimos um compromisso com Deus, que as nossas ações, o nosso modo de vida devem ser no sentido de agradar ao Senhor. Tem que haver uma cobrança, um peso maior sobre a nossa vida, um zelo sobre aquilo que fazemos, né? Como direcionamos a nossa vida, e não agir de maneira irresponsável, descompromissada. Isso não é evangelho. A gente vê um evangelho hoje de muita facilidade, não, o importante é o amor, e em nome do amor
está se praticando todo tipo de atrocidade, de desrespeito, desobediência à palavra de Deus. A igreja se perdeu, a gente vê uma igreja perdida, a ponto de a gente ver agora sacerdotes sendo ordenados, sacerdotes trans, né? Homens que viraram mulher, mulher que viraram homem, sendo ordenados ao sacerdócio para liderar igrejas. As coisas estão sendo aceitas com uma facilidade muito grande, né? Casamento, não se casa mais, ou então casa em qualquer lugar, vai casar em qualquer lugar, o importante é ter lá alguém para dar uma bênção, e por aí vai, né? Nos negócios, a falta de compromisso, e o pecado, infelizmente, irmão, se a gente não vigiar o tempo todo, todo dia, toda hora, nós nos envolvemos, nossa carne nos leva ao pecado. E os filhos de Eli nos chamam a atenção por isso, né? Não tinha nenhuma desculpa, eram filhos do sacerdote, sumo sacerdote, estavam ali dentro do templo, tinha a palavra de Deus, tinha tudo. Então, nos alerta que não adianta apenas estar na igreja, não adianta apenas dizer eu sou cristão, não adianta dizer eu sou batizado, eu sou dizimista, eu tomo ceia, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Não adianta. Mais do que qualquer coisa, nós precisamos ter um compromisso real com Deus. Mas eu quero prosseguir nesse texto e ver o que aconteceu depois disso tudo. Porque, irmãos, houve consequências. O texto continua narrando coisas que são bem desagradáveis e que nos vão nos chamar a atenção para esse cuidado que temos que ter na nossa vida. Eu quero que primeiramente você vá comigo no versículo 25, que diz assim: se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Isso Eli falando para os seus filhos. E os seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Chocante esse texto, né, irmãos? Um texto que nos deixa preocupados. Eli ainda chama os seus filhos e os repreende, diz: meus filhos, vocês estão fazendo coisas terríveis. Meus filhos, vocês estão fazendo coisas desagradáveis a Deus. Olha, pecar contra um homem, contra o homem, é uma coisa. Agora, quando se peca direto contra Deus, é algo bem diferente. Mas eles não quiseram saber, porque como o texto inicia, eles eram ímpios, eles deixaram a impiedade, o pecado tomar conta do seu coração. Amados irmãos, o pecado, quando ele prevalece na nossa vida, quando a gente permite que a nossa vida tenha o pecado ali prevalecendo, ele fazendo parte da nossa vida, seja no que for, ele não influi só na vida da pessoa que está pecando. Porque o grande engodo, o grande engano é a gente pensar, bem, eu que estou fazendo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso é problema meu. E a gente acha, ou é enganado a pensar assim, isso é contigo. Se você está fazendo, deixa de fazer, ninguém tem que se meter na sua vida. E o diabo, ele é astuto nisso. Ele é sagaz nesse ponto. De nos enganar, como ele enganou Adão e Eva no Éden. Não tem problema. Olha, vocês podem pegar do fruto. Ele vai com aquela, aquele jeitinho de sagacidade. Olha, não há problema algum. E a gente acaba pensando assim, bem, isso é problema meu. Mas não é não, irmãos. Quando nós pecamos, nós estamos tocando no coração de Deus diretamente.
Nós estamos ferindo o Espírito Santo diretamente. Então, se nós adotamos a postura dos filhos de Eli, de achar assim, bem, é minha vida, eu faço o que eu quero, eu entendo dessa maneira, e colocamos Deus de lado, nós estamos esquecendo que o pecado, ele toca no coração de Deus. E nós vimos aqui claramente que, embora os filhos dele não deram a mínima atenção à repreensão do pai, à orientação do seu pai, o texto é claro em dizer que o Senhor queria matá-los. Chegou o momento, irmão, mas que expressão forte! E que contradiz esses pensamentos liberais, progressistas, porque não conhecem a palavra de Deus e acham, não, Deus é amor. Deus é amor, Deus é bom, Ele é o Deus da vida, só que a palavra de Deus aponta para um Deus também que Ele é justo. E o seu amor não impede a sua justiça, nem a sua justiça o seu amor, e um não se contrapõe ao outro. Deus tem esses dois atributos, Ele age dentro de santidade. Ele é justo e Ele é um Deus de amor, plenamente. O que acontece com a vida desses homens, que eles chegaram a um nível tal de suas vidas, de seu comportamento, de desprezo para com Deus, que Deus falou, chega. Chega. Eu vou tirá-los da face da terra. Mas que Deus mau não, que Deus justo. Que Deus justo, porque existe uma lei. Se você não cumpre a lei, você sofre as penalidades da lei. Para com Deus não é diferente. Então, irmãos, o que nos chama a atenção é que, quando pecamos, nós estamos tocando diretamente nele. Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso é só comigo. Pior, antes fosse um com os outros. Pior, a gente está tocando direto em Deus. Pior, a coisa está sendo tratada direta com Deus. Porque entre nós a gente pode sentar e conversar e tentar resolver, mas Deus pode falar, chega. Acabou. Acabou. Eli repreende os seus filhos sobre justamente esse perigo de pecar contra Deus. Irmãos, a gente não pode tratar o pecado como uma brincadeira, como algo comum, como algo assim. Não, tudo bem. Foi por uma boa causa. Não tem problema. Todo mundo faz. Hoje é normal. Qual o problema nisso? Não, irmãos. Nós não podemos ser filhos de Eli, nem estar nesse templo de Eli, aceitando o pecado como algo natural, comum. As coisas têm que nos incomodar. Amém? Tem que nos incomodar. A gente não pode olhar para a nossa vida ou para esse mundo e achar, está tudo bem, não está não. Não está. Se a gente acha que a nossa vida está toda boa, está tudo legal, a gente está se enganando. Porque nós somos grandes pecadores. E todo dia, todo momento nós estamos pecando contra Deus em alguma coisa. E a gente se enganar dizendo, não, eu estou aqui no templo, sou sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus, está tudo bem. Não está. Porque a mão de Deus pesa sobre aqueles que desprezam a sua palavra. E a pergunta para nós essa manhã é, eu estou desprezando a palavra de Deus? Eu estou agindo com desprezo com as coisas de Deus? Vivendo o meu modo de vida, fazendo as coisas como eu acho que tem que ser, como eu quero. Já pensamos em mudar a nossa vida?
em dar um novo rumo, uma nova direção para a nossa vida. No que a nossa vida está pautada, baseada? Em dinheiro, bens. Como você reagiria se você perdesse tudo que você tem? Tudo. Já pensou? Pense em Jó, que tinha tudo. E mesmo sendo justo, reto, íntegro, temente a Deus, perdeu tudo do dia para a noite. Em um dia, ele perdeu tudo. E se isso acontece conosco, irmãos? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa posição? Como nós reagimos? O que o pecado tem influenciado na nossa vida, irmãos? Influenciado no nosso modo de ser. E que tem ferido o coração de Deus e pensamos, poxa, Deus não responde, Deus não me atende, Deus não faz nada na minha vida. Será que não há algum propósito? Não há algum motivo? Será que não há alguma coisa que está tocando, ferindo o coração de Deus? Versículo 26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Versículo 30, dê um pulinho aí, por favor. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus colocou, irmãos, no coração daqueles dois homens, colocou obstinação. Você já viu uma pessoa obstinada? É aquela que fala assim, eu quero, vou fazer e ninguém vai me segurar. Ninguém vai conseguir me tirar isso da cabeça. Aqueles homens eram assim, obstinados com o pecado. Nós vamos fazer e acabou. O pai falou, chamou a atenção, Deus falou, eles, não quero saber, a gente vai continuar fazendo. Mal sabiam eles que aquilo vinha do coração de Deus, que Deus intentava matá-los para tirar a sua descendência, pois Deus estava levantando Samuel. Deus estava levantando aquele menino criado no templo, aquele menininho que estava ali, cada dia aprendendo com Eli, o sacerdócio, os ofícios. Afinal, Samuel também era descendente de Levi, era da tribo de Levi. Então, estava aprendendo desde pequeno aquilo tudo. Mas Deus chega e fala, eu vou tirar vocês daí. Eu vou tirar vocês. Deus, irmãos, Ele transforma vidas, mas Deus também endurece corações. Lembra de Faraó, no Egito? Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai deixar vocês saírem. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Deus, Ele é soberano sobre tudo que existe. Ele levanta quem Ele quer e Ele abate quem Ele quer. Nabucodonosor só se levantou e se tornou uma potência com a Babilônia porque Deus fez isso para trazer juízo sobre Judá. Deus levantou a Síria para abater Israel. Ele está no controle de todas as coisas. Nada passa despercebido. Então, o perigo que nós corremos é de tanto desprezar a Deus, ou achar que, tá bom assim, deixa do jeito que está, e Deus colocar obstinação no nosso coração, endurecer tanto o nosso coração, irmãos, a ponto que lá aponta para alguma coisa maior, lá Deus tirou a vida deles. Quanto a nós, a gente pode viver até o último dia da nossa vida, em plena velhice, muito bem, mas o problema é perdermos o quê? A salvação da nossa alma.
E quem é que pode bater no peito e dizer, eu tenho a salvação garantida? Temos não, irmãos. A jornada cristã é algo diário. Não tem essa de que, não, já sou salvo, está tudo certo, Jesus, maravilhoso, está tudo bem, está tudo legal comigo, eu vou para o céu. Não, não, não. É todo dia. Todo dia. É uma caminhada. Sabe aquela pessoa que trabalha, profissional liberal, a pessoa que é autônoma, que todo dia ela tem que correr atrás do seu salário, do seu sustento. Todo dia ela não tem nada garantido no início ou no final do mês. Ela todo dia tem que ir para a rua e falar assim, eu tenho que conseguir vender, eu tenho que conseguir cliente, eu tenho que conseguir alguma coisa para pagar as minhas contas. Todo dia, todo dia, todo dia, incessantemente. Assim é a vida do cristão. Nós somos, irmãos, pessoas que estão apenas passando por essa terra. Estamos aqui apenas passando por o deserto dessa terra e nós temos que todo dia lutar, brigar, guerrear para manter a salvação da nossa alma em Cristo Jesus. A salvação depende de mim? Não, depende do Senhor, mas eu tenho que todo dia me voltar para Ele. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui como aquele que tem que garantir o seu sustento diariamente. Nós temos que todo dia nos voltar para Deus. Todo dia. Incessantemente. Vida cristã não é 1h30 de culto, não é apenas, domingo eu vou à igreja, está tudo resolvido. Não é, não. Isso aqui é uma parte importante da nossa vida cristã. Mas a nossa jornada é diária. Nós somos jornaleiros nesse mundo. Estamos caminhando. E todo dia é uma batalha que a gente tem que vencer. Todo dia é uma guerra que a gente tem que vencer contra o pecado, contra a nossa carne, contra o mundo, contra Satanás. Todo dia. É no trabalho, é nos estudos, é em casa, é na rua, é em turnos de negócios. Tudo que a gente fizer, a gente tem que se voltar para Cristo Jesus. Deus botou obstinação no coração daqueles homens. O pecado deliberado contra Deus redunda numa coisa, irmãos, morte espiritual. E quantos mortos espiritualmente estão dentro das igrejas? Morto. Não tem vida. Vão para a igreja se arrastando. Vai se arrastando. Tem que ser rebocado para chegar na igreja. Desanimado. Os problemas deles só tem problema. Não tem uma bênção, não tem uma vitória para contar, não tem nada para dizer, Deus está fazendo. Não, só tem problema, só tem desgraça, a vida dele está morto. Morto espiritualmente. Será que não tem pecado escondido? Está vivendo uma vida desagradável a Deus, pecando deliberadamente contra Deus e achando que nada vai acontecer. A morte espiritual vem, irmãos. Falta o ânimo, falta a vida, falta coragem, falta forças. E quando isso está faltando na nossa vida, é um sinal. Opa, por que eu estou desanimado? Pecado. Por que eu estou sem forças? Pecado. Por que eu estou sem coragem? Pecado. Por que eu não estou com vida? Não estou aqui firme, forte, brilhante? Por quê? Pecado. É o pecado que tira a vida de nós, porque o salário do pecado é morte. Morte. E se você está com sintomas de morte, tem pecado tirando a tua vida. Tem pecado tirando vida. Porque, irmãos, quando tem vida de Deus, você pode estar no leito de hospital, no último momento de sua vida, no último suspiro, mas a vida de Deus lá dentro não vai. Você pode estar, o corpo pode estar indo embora, mas você está ali, o meu Jesus, eu vou me encontrar com o meu Jesus. Eu vou me encontrar com o meu Jesus. Porque essa vida de Deus aqui dentro não pode ser tirada por aflições,
por tribulações, por problemas, porque como nós adoramos hoje, o meu Deus é grande, Ele é maior do que tudo e que todos, não há nada que supere o meu Deus, nada. Então por que eu estou desanimado, por que eu estou fraco? Porque tem pecado aí. Tem que se voltar para Deus e falar: Senhor, qual é a origem desse desânimo? Qual é a origem dessa fraqueza da fé? O que está vendo comigo? Só que a gente quer sempre culpar o quê? Os problemas, não é? A culpa é sempre dos problemas que eu estou passando ou do diabo. Fica dando glória ao diabo mesmo. Vai dando glória a ele. Às vezes nem é ele. É o pecado que você está cometendo. Vai falar: é Satanás. O diabo está investindo contra a minha vida. O diabo, Satanás, eu te repreendo. Ele está lá, não estou fazendo nada. Fiz nada, está dando glória a mim, que bom. Está glorificando o nome dele. Está dizendo que ele fez algo que ele não fez. Você está perdendo a vida, tem que parar, dobrar os joelhos, se voltar para Deus e falar: Senhor, mostra-me onde está o meu pecado. Mostra, Senhor. Porque eu estou desanimado. E serva de Deus não fica desanimado, não fica abatido. Ele passa por momentos. Não uma vida constante assim. Só vive desanimado. Só vive abatido. Agora, momentos, todo mundo para dar aquela coisa a gente sente, mas rapidamente o Espírito Santo sopra, o vento vem, você fala: Senhor, eu estou assim, mas Deus tem misericórdia. Você começa a clamar, começa a buscar, e aquilo vai embora, você fala: estou de pé. Mas quando tem pecado, nem clama a Deus, o vento não sopra, a força não vem, o sustento não aparece. É problema em cima de problema, e quanto mais você ficar olhando para os problemas, mais você vai se abater. E fica botando a culpa: mas Jesus não avisou que nesse mundo a gente ia ter o quê? Aflições. Então qual a novidade? Nenhuma. O que eu tenho que fazer? Parar de olhar para esse mundo e olhar para o seguinte: o que é eterno, a salvação da minha alma. E se algo está me tirando dali, como estava tirando os filhos de Eli para a morte, eu tenho que abrir o olho e falar: opa, tem algo errado. Para um pastor é fácil, às vezes, reconhecer alguns sintomas nos membros. Primeiro, o membro foge, não quer mais falar com o pastor. Sempre vinha falar com o pastor: para de falar com o pastor. Acaba o culto, ele sai igual uma flecha. Porque tem medo, assim, sei lá, né? Deus fala com o pastor do meu pecado. Quando for: o pastor, a paz do Senhor, e o pastor fala assim: irmão, irmã, o que está vendo aí? E é verdade, Deus fala. Outro é o semblante. Bate o olho, aquela pessoa que está sempre, né? A pessoa já chega na igreja assim, batido, olhar caído, nem olha para você direito. Paz do Senhor, paz do Senhor. Bom dia, oi, bom dia. Aquele semblante caído, falei: tem alguma coisa aí, está desanimado, está sem vida. Outro é o seguinte, agora o pessoal do fundão aí vai ficar incomodado comigo, né? É sentar longe do altar. Por que não quer sentar perto do altar? E quando a gente vê assim, isso acontece em todas as igrejas. Isso é de praxe. Aqueles membros que sempre sentam na frente, começa a sentar mais no fundo, já sabe, tem alguma coisa errada, o coração não está bem. Perdeu a vida. Estava sempre aqui perto, estava sempre aqui no altar, agora só quer ficar lá atrás. Por que o fundão? Porque aí no fundo você se distrai mais, porque todo mundo passa por você. Daqui a gente vê tudo, né?
Daqui a gente vê tudo. Eu vejo quem fica no celular, irmãos. Plena pregação da palavra. Pensa que eu não vejo? Eu vejo. Eu sei quem é você que fica no celularzinho durante o culto. Não traz mais Bíblia para a igreja. Não traz mais Bíblia. A Bíblia acabou. Não existe mais Bíblia. Porque agora bota a Bíblia no celular e aproveita que diz que está lendo a Bíblia e já dá uma olhadinha no WhatsApp. Dá uma olhadinha no Facebook. Olha se tem alguma postagem nova no Instagram. Porque não bota no modo silencioso durante o culto. Não bota. Porque você fala assim, eu vou usar a Bíblia aqui, então modo silencioso, desliga a internet, não quero saber de nada, só vou abrir a Bíblia. Se bem que eu acho que para a igreja tem que trazer isso aqui, ó. É aqui, ó, na mão, mostrando eu sou crente. Sabe o que é isso? Falta vida, porque está trocando valores. A gente começa a ver, está trocando valores. Poxa, era sempre, né? Aquela pessoa e agora está murchinho. Está cheio de negócio, porque está sem vida, tem pecado. O que a pessoa tem que fazer? Senhor, me mostra. Eu não sou mais o mesmo, não sou mais a mesma. O que está acontecendo comigo? E aí, quer dar desculpa, quer botar culpa nos outros. Ah, porque foi o irmão fulano. Foi a irmã fulano. Se eu te contar, quanto tempo de igreja eu já tenho, hein? Meus pais se converteram em 79, 78, eu tinha 6 anos, né, mãe? 78, eu tinha 6 anos. Estou com 49, 43 anos de igreja. Quer sentar comigo para eu te contar tudo que eu já passei dentro de igreja, com membro? E de pastor só tenho 21, tá? Foram 22 só de membro, desde criança. Quer que eu te conte? Senta comigo um dia que eu vou te contar. Você vai falar assim, pastor, o senhor não saiu da igreja? Não. O senhor continuou ali firme? Sim. Não parou? Não. O problema, irmãos, é quando a gente deixa o pecado entrar na nossa vida e roubar a nossa vida com Deus. Vem a morte. Morte espiritual. E aqui no versículo 30, o finalzinho que eu queria ler de novo, que a gente já leu. Última frase. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Irmãos, Deus honra os seus servos. Deus honra a sua igreja. Mas quem primeiro tem que honrar? Nós. Não começa com Deus. O problema é que a gente quer o contrário, né? A gente quer que primeiro Deus nos honre para nós honrarmos a Ele. Não. Deus deixa claro, eu honro os que me honrarem primeiro. Primeiro tem que me honrar, aí eu honro depois você. Mas a gente quer o contrário. A gente quer honrar a Deus depois que Ele nos honrar primeiro. Só que não é essa a ordem. Não é assim que a coisa no mundo espiritual funciona. Não. Eu primeiro honro a Deus no meu trabalho, nos meus negócios, na minha família, em tudo que eu fizer. Eu honro a Deus, eu coloco Deus em primeiro lugar, aí Ele me honra. Por isso é que tem muita gente que fica preocupada com sustento todo mês. Não honra a Deus com os dízimos. Não honra a Deus com suas ofertas. Faz negócios errados. No trabalho tem as mentiras, tem as falcatruas. Mas quer que Deus honre, que Deus prospere, que Deus aumente o salário, que Deus dê isso, que Deus faça aquilo. Como se não está honrando a Deus? Como se não honra a Deus? Porque independente de quanto nós ganhamos, irmãos, isso não importa o valor do salário, não. Você pode ser próspero ganhando um salário mínimo por mês.
É certo que vai ter uma vida mais limitada. Sim, claro, óbvio, mas prosperidade não depende da quantidade. Prosperidade depende da bênção de Deus sobre nós. Essa que é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Que a gente acha que tem que ter mais. Oh, Deus me honra. Mas não honra Deus, faz as coisas sem agradar a Deus. Domingo, ao invés de vir para a igreja, quer estar fazendo outra coisa. Tirando aqueles que trabalham por escala, a pessoa quer trabalhar domingo, quer fazer coisas domingo. Não, domingo é dia do Senhor. Tirando aqueles que trabalham por escala, né? São obrigados pela sua função a trabalhar por escala. Mas se não é o caso, domingo é dia do Senhor. Mas, como é que vai ser? O meu Deus é um Deus grande, Ele é Deus de provisão. Nós queremos que Deus nos honre. Deus me honra, mas eu não honro a Deus primeiro. Faz as coisas à base da mentira. Irmão, não tem bênção de Deus. Não, Deus não vai cumprir suas promessas se nós não honrarmos a Deus no nosso coração. Se nós não honrarmos a Deus nas nossas ações, decisões, escolhas, planos, negócios, se a gente não botar tudo Deus na frente e falar, Senhor, é para te honrar. Se não é, para por aqui. Pensamos assim, tudo que fazemos é para a tua glória, Senhor. Se não é, deixa isso de lado. Eu não quero. Mas vai trazer benefícios. Vai trazer isso, vai trazer daquilo. Não quero. Eu não quero, Senhor. Eu quero te honrar primeiro, porque eu sei que o Senhor é fiel à sua palavra. E se eu honrar Ele, Ele jamais deixará de cumprir a sua palavra, a sua fidelidade. Ele vai honrar a minha vida em tudo. Em tudo. Mais importante, irmão, do que Deus nos dar coisas nessa terra, é sermos honrados com o nosso galardão lá no céu, com o nosso prêmio no céu. Muito mais importante. Que adiantou para os filhos de Eli? Trabalhavam no santuário, serviam a Deus no santuário, sacrifício, faziam tudo, né? Mas perderam a vida. O que adianta a gente vir à igreja, você dizima, você canta louvores, ouve a palavra, você faz um monte de coisa. Aí chega no último dia, juízo final. Oi, Senhor, estou aqui. E Deus olhar para nós e falar assim, não te conheço. Sai daqui agora e vai para o inferno. Porque aqui no céu você não entra. Mas, Senhor, lembra que Jesus contou? Eu preguei a tua palavra, eu curei enfermos, eu libertei pessoas dos demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, não te conheço. Irmãos, então não é só vir para a igreja? Não. E eu posso até o Espírito Santo me dar dons, eu orar para uma pessoa ser curada e não ir para o céu? Sim, foi o que Jesus ensinou. E o que está em jogo, irmãos, é a salvação da nossa alma. E Deus rejeitou aqueles 2 homens e levantou um menino, Samuel. Porque aquele menino, dentro de um lugar, com o pai na fé, Eli foi um homem com defeitos. Aquele homem não educou bem seus filhos nos caminhos do Senhor, mas Samuel não olhou para Eli, Samuel olhou para a palavra de Deus e para o Senhor. Os 2 filhos dele que serviam lá, e Samuel estava ali aprendendo o ofício e vendo aquilo tudo. Samuel falou, não me interessa o que eles fazem, interessa que eu tenho que agradar a Deus. Irmãos, tinha tudo contrário a Samuel. Samuel era para ser um homem pervertido, um homem que poderia fazer coisas piores do que aqueles homens. Ele teve todo o cenário para ele montado. Mas ele falou, eu vou honrar o meu Deus.
E Deus levantou aquele jovem que continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. O povo viu Samuel é diferente. Samuel é um homem de Deus. Samuel é um servo do Senhor. Os filhos de Eli não, mas Samuel é um servo de Deus. Irmãos, nós não podemos nos descuidar. Nós não podemos vacilar. A vida cristã, uma falha nossa, irmãos, põe por terra toda a nossa trajetória de vida. É muito, irmãos, isso é muito sério. Você já viu quantos irmãos em Cristo nossos, quantas coisas a gente já ouviu ou presenciou de pessoas que tiveram uma vida brilhante com Deus, uma vida, uma trajetória abençoada, que foram tremendamente usados por Deus. Um deslize, uma mentira, um adultério, um erro, tudo se perdeu. Isso não nos serve de alerta, irmãos? Serve. Que nós somos muito fracos, que nós não somos nada. E que a gente tem que se cuidar todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Amanhã e depois. Até o que acontecer primeiro. Ou nós partirmos para a glória, ou Jesus voltar. Até lá, todo dia é um dia de guerra. Todo dia. Não tem descanso. Nós não temos descanso. Nós não podemos vacilar. A gente tem que ficar o tempo todo alerta. O tempo todo ligado. O tempo todo ligado. O tempo todo vigilante. Senhor, Senhor, me guarda. Meu Deus, me mostra, Senhor. Oh, meu Deus. O tempo todo. E ter como base na nossa vida, irmãos, para tudo que fazemos, o amor. Aqueles homens não serviam aos seus irmãos com amor. Eles não serviram ao seu pai com amor. Eles não serviram ao templo com amor. Eles não serviram a Deus com amor. O amor tem que inundar o nosso coração em tudo que fazemos. Se eu vou fazer para alguém, tem que ser com amor. Se eu faço para a igreja, é com amor. Se eu faço para Deus, tem que ser com amor. Porque Ele me amou, dar seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele fez por amor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que não sejamos como filhos de Eli, irmãos. Porque o preço do pecado é muito alto. O preço do pecado é muito alto. Temos alguma garantia? Nenhuma, irmãos. Todo dia a gente tem que lutar. Por isso Paulo fala para nós tomarmos a armadura de Deus. Lembra? Capacete da salvação, couraça da justiça, cingir a cintura, colocar o cinto da verdade, calçar os pés, os sapatos do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito. O tempo todo a gente tem que estar guerreando, lutando. A nossa luta não é para ver esse mundo melhor, irmãos. O evangelho hoje está tão perdido que a igreja está preocupada mais em fazer ação social, vamos tentar mudar o mundo. Ei, esse mundo não vai mudar. Não vai. Cada dia será pior e pior e pior. Só vai se afundar até chegar o momento do juízo.
até vir o juízo final. Não vai mudar nada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser sal e luz nessa terra para mostrar a esse mundo que há uma esperança. E a esperança não é política, a esperança não é terrena, a esperança é Jesus Cristo. Quando Ele entra e estabelece o seu governo na nossa vida, tudo se torna diferente. Tudo se torna diferente. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Deus e Pai Celestial, ajuda-nos nessa guerra que enfrentamos contra o pecado, contra a nossa carne, as nossas vontades, esse mundo, o inimigo das nossas almas. O quanto o pecado suga a nossa vida, suga o nosso ânimo, a nossa coragem, as nossas forças. O quanto ficamos abatidos, desanimados. Porque nós não estamos lutando contra o pecado. Não nos deixe esquecer, Espírito Santo. Não nos deixe esquecer que nós podemos perder a salvação da nossa alma. Que só há garantia em Jesus e nós temos que nos agarrar contigo todo dia, o tempo todo. Vigiar as nossas palavras, pensamentos, ações, decisões. Vigiar e cuidar do nosso modo de vida. Parar de querermos ser iguais ao mundo, imitar o mundo e passar a sermos diferentes do mundo. Que as pessoas realmente nos achem diferentes. Você é diferente, você não faz como todos, não fala como todos, não age como todos, é verdade. Ah, você é crente, né? Sim, eu sou servo do Deus Altíssimo. Meu Deus, como é bom sermos reconhecidos como cristãos. Pessoas que veem que nós não somos como esse mundo, que nós estamos na contramão desse mundo e que nós lutamos contra o pecado todo dia. Nos veste com a armadura, Senhor de Deus. Nos veste, Senhor, para podermos resistir no dia mau. E a cada dia, depois de enfrentar tudo, todas as adversidades, todas as lutas contra o pecado, permanecermos firmes e inabaláveis. Ah, Senhor, trata o nosso coração nessa manhã. Trata o nosso coração nessa manhã. Para que, ó Deus, onde houver pecado, o Senhor venha mostrar. Mostra, Senhor. Mostra com o teu amor, não aquela acusação que vem do diabo, mas sabemos que o teu amor nos mostra, meu filho. Ah, Senhor, fala conosco, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, ao nosso coração nesta manhã. Nos mostra aquilo que os nossos olhos não estão vendo, ou que a nossa vontade não quer ver, mas que o Senhor diga: é isso mesmo. É isso aí. É isso que está incomodando a mim, o meu coração. Ô Espírito Santo, vem nos lavar, vem, Senhor, nos purificar nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Os nossos muitos pecados, Senhor, não são poucos não, são muitos.
aqueles pecados que nós nem sabemos que estamos pecando, ainda nem percebemos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa, Senhor, os pecados ocultos que nós achamos que estamos escondendo de todos, que nós achamos que ninguém está vendo, que ninguém pode saber. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos. Que essa manhã seja uma manhã de conserto na nossa vida, manhã de mudança na nossa vida, Senhor. Porque nós não queremos um juízo como veio sobre a casa de Eli, de sermos rejeitados pelo Senhor, nós e nossos filhos, nossa descendência ser retirada da casa de Deus. Que a tua misericórdia nos alcance, Senhor. Que a tua graça seja sobre nós nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Nos rendemos e nos submetemos à tua palavra santa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a igreja diga amém. Logo mais estaremos de volta, 18 horas. Estarei aqui pregando a palavra para o seu coração. Venha cultuar a Deus, venha servir ao Senhor. Você tem um domingo maravilhoso. Nós vamos honrar a Deus em tudo, irmãos. Vamos colocar o Senhor em primeiro lugar, amém? Obrigado, Deus, por essa manhã, por podermos louvar e adorar o teu nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que fala suavemente ao nosso coração, Senhor, que traz alerta para a nossa vida. Tua palavra é lâmpada, é luz para nós, Senhor. Joga luz sobre as trevas que há em nós. Obrigado, Senhor. Nos leva em paz aos nossos lares, nos dá um bom almoço, um bom domingo. E logo mais aqui estaremos para te cultuar novamente, porque hoje é domingo, é dia do Senhor. É dia de estar na tua casa. É dia de pagar o preço para servir ao Senhor. E que o Senhor venha logo mais falar poderosamente aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a ti seja o louvor, a honra, a glória, o domínio e o poder, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que você vá na paz do Senhor Jesus Cristo. E que toda a igreja do Senhor diga: Deus abençoe, cumprimente seus irmãos ao seu lado antes de sair. Até logo mais, às 18 horas.